né? Vamos lá. Bom. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Quem está assistindo ao vivo, boa tarde. Quem não tiver, boa noite ou bom dia. Não é isso? Vou fazer uma introduçãozinha aqui do intuito da nossa live de hoje. E aí, eu gostaria de ouvir essas duas mulheres que, além de serem pessoas que eu gosto demais, que eu amo demais, são pessoas muito queridas, são pessoas que eu respeito bastante, né? São mulheres que eu respeito bastante, por isso, para mim, é uma honra estar aqui para discutir ou para refletir sobre um assunto tão importante. Por que esse assunto é importante? Porque a gente tem visto aí, nos últimos dias, o Supremo Tribunal Federal cogitando sobre a liberação do aborto, não é? Não só cogitando, mas votando para que se libere o aborto, né? Nós tivemos aí a presidente do STF, a Rosa Weber, votando a favor da liberação do aborto, né? E, para mim, ultimamente tem sido meio até confuso isso, porque até então, para mim, o STF era aquela parte da tríade ali da administração do país, né? Dos três poderes, que julgava as leis que o legislativo formulava, né? Até então, para mim, era isso, é assim que funcionava, né? A Câmara dos Deputados e dos senadores elaboravam as leis, e para que o executivo, que é o governo, colocar isso em prática, o STF julgava os trâmites, né, ou os elementos sobre essas leis. Então, ele iria julgar as questões que eram submetidas às leis que foram formuladas. Hoje, me parece que o STF tem legislado, né, tem tomado o lugar do legislativo e tem elaborado leis. Para mim é inédito isso, né? Eu nunca tinha, né, aprendi na quinta série lá no educação moral e cívica, né? Na minha época tinha essa matéria no currículo, que os três poderes, né, assim dizia, né, legislativo, executivo e judiciário, né? O judiciário julga, o legislativo legisla e o executivo executa, né? Quase que difícil até de fugir do óbvio disso. Mas, de qualquer forma, o STF tem cogitado sobre, tem votado sobre legalizar o aborto até 12 semanas de gestação. Anteriormente a isso, a gente já tinha uma lei onde haviam ali três possibilidades, três ocasiões onde o aborto seria legal, né? Estaria dentro da lei. Né? A primeira é a gravidez de risco, onde a vida da gestante estivesse ali sendo ameaçada, né? A segunda é a gravidez por estupro, né? Por resultado de violência sexual, né? Ou a terceira hipótese é a anencefalia fetal, né? Então, quando o bebê nasce sem cérebro, por alguma moléstia ali congênita, havia a possibilidade de aborto. Mas se julga agora a legalidade até 12 semanas sem justificativa. Então, isso causou espanto e nos reclamou
uma reflexão sobre isso, né, enquanto psicanalistas, né? De qualquer forma, não é intuito aqui de julgar quem praticou o aborto, condenar quem praticou ou punir, né? Não é nossa função essa, né? Mas é a função refletir sobre isso, né? Nossa função é refletir sobre isso, né? Gostaria de me estender só mais um pouquinho para trazer algumas informações, assim, algumas ideias que poderiam nos ajudar. Muito se fala que essa liberação acontece porque até 12 semanas não se atribui a este feto algo vivo, né? Não é uma vida até então. Né? Então, é mais importante a vida da mãe do que a vida de 12 semanas em gestação. Isso é alegado, né? Para defender a liberação do aborto. No entanto, é muito interessante que quando o homem encontra uma bactéria, por exemplo, num outro planeta, esta bactéria é uma vida. Então, uma bactéria num outro planeta é uma vida. Um feto com 12 semanas não é vida. Né? Então, é meio incongruente isso. Outra questão muito interessante é que, se você, por exemplo, mexer num ninho de tartarugas, ou se você, por exemplo, mexer no ninho de um animal, de uma ave silvestre, ou ainda se você mexer numa muda de algumas espécies de flores da floresta, que são raras, orquídeas raras, você pode ser preso em uma prisão inafiançável. Mas mexer numa vida no ventre da mãe pode ser liberado. Então, são as incoerências dos seres humanos, não é? Aquelas incoerências que a gente vê aí a miúde, né? Por exemplo, aquela do sujeito que o boizinho que ele criou desde bezerrinho estava doente e ele gastou um dinheirão e conseguiu um veterinário que, por fim, conseguiu curar o seu bezerrinho. E aí ele ficou contente que seu boizinho estava curado e foi comemorar com a sua família numa churrascaria. Então, este é o ser humano e as suas incoerências. Não é? Então, gostaria aí de ouvir um pouquinho a Mandinha, gostaria de ouvir um pouquinho a Marilda, né, para a gente ir aí cogitando sobre esse tema tão delicado. Mandinha? Acho que a Amanda travou ali, Marilda. Travou. Então tá bom. Professor, boa tarde, Amandinha, boa tarde a todos, né, que estão nos ouvindo. Seja bom dia, boa tarde, boa noite. Tem pessoas que vão assistir depois. Primeiro, agradecer o convite, né, professor, porque para mim é uma honra muito grande estar aqui, né, o GEPA sempre nos proporciona essas reflexões, são reflexões, principalmente esse tema, um tema caro. Eu digo caro porque a psicanálise não tem nenhuma pretensão aqui de dizer o que é certo e errado, mas só para que a gente possa expandir um pouco dentro dessa proposta, né, que a gente vai falar aqui, que não tem o que é certo e o que é errado, mas sim o que é verdadeiro e falso para cada um. Porque quando nós estamos falando de uma vida, nós estamos falando de algo que é um bem, pelo menos para mim eu posso dizer, um bem muito valioso, e que se 12 semanas, né, não se considera ainda ter vida. Eu sou mãe de 4 filhos, e quando eu engravidei do primeiro, o médico falou que era do tamanhozinho, né, 4 semanas era do tamanhozinho da cabecinha de um alfinete, ali era o coraçãozinho já. Então, eu penso que nós podemos refletir aqui na possibilidade de pensarmos exatamente o que a psicanálise ela traz ali como primeiro pilar, né, que o Freud constituía os 4 pilares da sexualidade ali, os 4 pilares da psicanálise, sendo o primeiro a teoria da sexualidade.
porque ninguém quer falar sobre sexo com os adolescentes, ninguém quer partir aí do pressuposto da expansão, da prevenção. Então, esse é um tabu ainda. Nós estamos em 2023 e é um tabu. Nós atendemos na clínica adolescente, nós atendemos pessoas, né, independente da idade cronológica, mas que não tiveram modelos. E continua não tendo, porque não é o fator, né, abortar ou não. Eu posso contar com aquela pessoa que está ao meu lado para dizer assim, olha, fica tranquilo, porque, né, eu estou aqui junto com você. E me parece, professor, que pelo menos assim, eu posso trazer aqui, né, para reflexões, gostaria de ouvir o senhor Amandinha também, quem estiver nos assistindo, que volta muito, né, no desejo. Sim. Porque se o meu desejo, ele não pode ser adiado, eu vou sair por aí, né, e ficando com todas as pessoas que eu quiser ficar, e está tudo bem ficar, desde que eu possa me prevenir. Então, me parece que a proporção é muito maior. Marilda, desculpa te interromper, mas assim, não, por favor. Só lembrando, né, Marilda, que hoje, além dos métodos que a gente tem para prevenção, nós temos também o desenvolvimento de uma pílula do dia seguinte, né? Só para lembrar. Que faz um estrago danado no corpo da mulher, né, professor? Mas é o que a gente... Faz um estrago danado, mas é melhor do que abortar, né? Sim, também, né? Então, assim, voltamos, né, naquilo que a gente sempre fala, né, na prevenção, né, no trazer, né, eu sou mulher, né, e falo aqui como uma mulher, trazer a possibilidade de ter um modelo. Eu tenho filhas também, eu atendo mulheres que muitas vezes não podem contar com alguém para estar junto, né? Olha, filho meu não vai ser abortado, vamos passar o que nós tivermos que passarmos juntos. Então, me parece que é dentro dessa reflexão, né, que a gente possa aí, né, nós mulheres, termos como esse pressuposto de nos dar valor, porque ninguém vai nos dar valor. Então, assim, é muito dentro desse modelo, muito mais amplo do que simplesmente abortar e não abortar. Me perdoe, mas é o meu olhar. Sim, é isso mesmo. Amandinha? A gente tinha dado uma travada de novo aqui e voltou. A gente vai acabar, né, até entrando nessa para enfatizar um pouco essa questão da prevenção, assim, eu penso que, no final das contas, até durante toda a nossa reflexão, assim, a gente vai acabar falando não exatamente sobre o aborto, mas tudo o que está por trás e tudo o que vem antes disso, né? Sim. Porque chegar nesse ponto é só o ápice de uma situação desastrosa, mas que começou há muito tempo antes, né? Inclusive por conta desse desamparo da mulher, né? E esse é um grande paradoxo, assim. Eu acho que é uma das coisas que mais incomoda mesmo, incomoda ao ponto de alimentar um pouco o discurso que seja, né, a favor aí da descriminalização do aborto, enfim. Porque ainda que a gente esteja aqui, né, enfatizando, né, reconhecendo o valor de uma vida, reconhecendo o quanto essa situação ela realmente é de uma tristeza enorme, né, e existe esse desamparo da mulher, ao mesmo tempo a gente olha para isso, né, também, o quanto é triste isso recair numa consequência, de certa forma, só para a mulher. Então, porque se a gente está falando de criminalizar ou não descriminalizar, né, na verdade ainda crime, é um crime que vai ser pago pela mulher, quando na realidade veio um monte de coisa, inclusive ela não ficou grávida sozinha, né? Mas esse desamparo é muito triste e ele vem de muito antes, né? Não é só de haver ali, por exemplo,
o parceiro ali que pode ser de um relacionamento ou não também, né? Pode ter sido alguma coisa casual, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Não estar ali, né, em conjunto, né, disponível, às vezes até fisicamente, né, mas principalmente emocionalmente para amparar ali nesse reconhecimento, né, dessa vida, para que possa ser acolhida, para que possa vir a ser uma gravidez que vai ser levada adiante, né? Mas o que vem antes de tudo isso, né, a ausência de uma estrutura familiar, né, a ausência de bons modelos de vínculos ali para que essa situação realmente não viesse a acontecer, né? Para que a mulher, por exemplo, tivesse um bom modelo masculino, para que ela pudesse ter recursos emocionais, ter bons filtros, né? Eu gosto de falar isso assim, né? Filtrar bem, né, as características ali na hora de eleger um parceiro, um parceiro sexual, mas na verdade assim, né, um parceiro afetivo mesmo, né? É bem isso, Amandinha. A questão, assim, acho que a questão fundamental, né, assim, não existe aqui a tentativa não existe aqui o crédito a se dar às leis, na verdade, né? Ninguém aqui, eu não acredito que a lei possa fazer um sujeito melhor, né? Não acredito que liberar ou não liberar o aborto vá fazer pessoas melhores ou piores, né? Não é isso, né? Na realidade, o que faz o sujeito melhor ou pior são as experiências emocionais afetivas que ele pôde viver. Isso é claro. Agora, quando a gente tem uma instância do governo, uma instância superior, uma instância que tem esta função de legislar ou de administrar as leis aí de um país, que é conivente com o assassinato de crianças no ventre da mãe, aí a gente começa a ter uma configuração muito delicada, social, né? Dentro do âmbito de um caos que vai se instalando e uma permissividade que vai ficando preocupante, né? E aí a gente vai pensar assim nos estágios aí de paradigmas que a gente vem assistindo aí na sociedade se desmoronando, né? Assim, elementos que são proibidos, que são reprovados, né, passam a ser tolerados e aos pouquinhos ali vão sendo negociados por conta de riscos ou ameaças, não é? E acabam sendo aceitos, né? E aí acabam sendo aprovados por lei, e aí talvez o próximo passo seja a imposição social disso, né? Assim, então, a mulher que não abortar agora vai ser olhada com estranheza pela sociedade, porque ela permitiu que o filho nascesse e não abortou, né? Então, as coisas vão tomando um rumo meio bizarro dentro da humanidade ultimamente, né? Professor, o senhor me permite trazer aqui uma reflexão que fica muito claro, né, para nós que acolhemos pessoas, né, e a observação da falta da função paterna, né, no desenvolvimento ali da mulher, né. Eu digo isso porque o modelo que eu tenho mais de meio século, eu estou com 57 anos, o modelo que nós tínhamos de família era um modelo onde a mulher ficava ali, cuidava dos filhos, fazia a função dela, exercia a função dela materna, e eu não estou dizendo que a mulher não deve trabalhar, não é disso que eu estou dizendo, que era nobre, né, quando se perguntava qual a sua profissão, sou do lar.
e tinha um pai ali, que esse pai nos protegia. Ele colocava de uma forma assim, olha, esse moço não serve para você, filha. E nós confiávamos nesse pai. Né? Hoje, nós vemos, né, assistimos isso, um cenário muito triste, que a maior parte, como a Mandinha colocou, esse desamparo, né, que eu vou dizer, nós sentimos, de uma sociedade que função paterna, né, e me parece que nós, mulheres mesmo, não trazemos isso para os filhos. Olha, a mulher precisa ser muito bem respeitada, né? Você nasceu de uma mulher, e essa parceria, né, do casal ali, que pode evitar, né, que esses abortos sejam feitos de forma tão, né, desnecessária, digamos assim. Indiscriminada, né, Marilda? Uhum. É interessante, né, a gente pensar talvez um pouco mais sobre a questão legislativa mesmo, assim, né? As leis, e eu até enfatizo assim, as leis aqui no Brasil, porque a legislação brasileira é gigantesca, né? Se comparada a outros países por aí. Mas é uma tentativa bem grande, assim, de isenção um pouco da responsabilidade, né? Então, Sim. até a gente pensar um pouco mais, assim, por trás, né, numa reflexão que para quem já é mais familiar aí com nós aqui, né, com o nosso grupo de estudos, né, a gente sempre fala um pouco sobre a ética e a moral, né? O que é diferente, qual que é a diferenciação ali, né? A ética ela é moldada pelo meu caráter, vamos dizer assim, né? É uma coisa que vem de dentro. Então eu não faço mal para o outro, eu não desrespeito o outro porque não me é necessário, porque eu vivo em paz comigo, né? Eu me respeito, então eu não tenho motivo sequer, né? Não tenho motivação nenhuma para ser desrespeitoso com outra pessoa. Já a moral, ela vem como um band-aid, né, na ferida ali que é a falta da ética. Então, ela vem como um substitutivo. Então, o Estado, ele é isso também, né? O Estado, ele vem ali como, né, isso no funcionamento emocional aí de muita gente, né, de muitos membros da sociedade, até para não falar a maioria, mas acho que a maioria, né, hoje em dia. Então, o que não pôde ser estruturado no lar, no primeiro núcleo social do sujeito, que é a família, vai ter que ser contido, eu ainda acho que não, né? Mas segurado ali, né? Vamos dizer assim, pelo Estado, né? E aí também pelas formulações da legislação, né? Então aí é isso que a gente vai chamar de moral. E aí a gente já começa, né? Eu até chamei aqui de ferida, essa falta da ética, né? A falta dessa estruturação ética interna, que é individual, ela vai ser aí talvez vai ser segurada, vamos dizer assim, pela moral. E aí, quando a gente começa a pensar que até a moral vai se dissolvendo aí, vai se desfazendo, a gente vai negociando cada vez mais os princípios, que é o que a gente tem assistido aí na nossa sociedade contemporânea, a verdade sendo relativizada, né? Então, a verdade não é vista mais assim como uma realidade última, né? Uma coisa que é a verdade, não. Então, o que é a verdade para mim não é a verdade para você, não é a verdade para o outro, a verdade do outro é diferente, e a gente vai relativizando essa verdade, vai negociando princípios e a ética que já faltava e que era aí talvez um pouco numa tentativa assim de substituída pela moral, e até a moral vai se dissolvendo, se desestruturando, e aí vai acabar
vai acabar não, né? Acaba acontecendo isso que a gente está começando a ver aí, que é o caos total. É bem isso, Amandinha. E aí eu gostaria de pegar a tua fala e a fala da Marilda aqui e tentar expandir um pouquinho. Levantar a questão da liberação do aborto é, antes de qualquer coisa, um sinal da falência da família, do fim da família. Aonde existe uma família bem estruturada, a palavra aborto não existe, não cabe a palavra aborto. Não existe aborto dentro de uma estruturação saudável da família. Não se cogita este termo. Não se cogita viver essa experiência. Então, onde há uma mãe suficientemente boa, onde há um pai que seja capaz de cumprir a sua função paterna de maneira saudável, não tem espaço para aborto. Ou seja, onde existe uma família bem estruturada, existe ética, né? Aí, como a Mandinha mesmo colocou, né? O que a gente entende como ética? Eu não faço mal para o outro porque eu não faço mal para mim mesmo. Eu faço bem para o outro, eu respeito o outro porque eu respeito a mim mesmo, eu faço bem para mim mesmo. Eu me dou ao outro porque antes eu me doei a mim mesmo. Então, este é o princípio da ética que só pode ser estruturado dentro de um lar saudável e muito bem elaborado. Não tem como desenvolver a ética sem essa estruturação. É muito difícil. Mas, faltando a ética, nós ainda temos a chance de nos organizarmos como sociedade pela moral. O que é a moral? Eu não faço mal para o outro porque eu não quero que o outro faça mal para mim. No entanto, quando a gente vê esse tipo de lei, né, liberando o aborto, a gente está vendo também a falência da moral. E aí não sobra nada. A família se desestruturou, não posso contar com a ética, as leis se desestruturaram, não posso contar com a moral, eu vou contar com o quê? E aí, assim, deixa eu só levantar aqui uma ideia interessante que eu pesquisei aqui. No grupo, enviaram o manual no grupo do WhatsApp do G para mandar, enviaram, acho que foi o Vitor que enviou, manual MSD, Conhecimento Médico Global. E lá ele fala, lá está tratando sobre o aborto, e um dos itens ali, falando do aborto, está escrito assim: o aborto induzido não aumenta os riscos para o feto ou a mulher em gestações futuras. Então está muito bem claro ali. O aborto não afetará uma próxima gestação. Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando dentro do âmbito da medicina. Dentro do âmbito da medicina, talvez a tecnologia possa proporcionar um aborto que não danifique o aparelho reprodutor a ponto de causar riscos numa próxima gestação. Mas e quando a gente está falando aí do aparelho emocional afetivo dessa mãe? Como é que será a próxima gestação de uma mãe que permitiu provocar um aborto? Como é que será? Será tranquilo? Será que esse filho que vai chegar pós-aborto, né? Esse filho que será gerado num ventre que um dia sofreu um aborto, será tranquilo? É uma indagação, eu não estou aqui querendo dar respostas, né? Estou aqui trazendo dúvidas. Além da gente pensar assim, né, em o que talvez passa na cabeça de uma criança, um adolescente aí, que vê a mãe defender a descriminalização do aborto, mesmo que ela nunca tenha feito alguma coisa assim, mas por uma questão ideológica, sei lá, ela defende, né?
a descriminalização do aborto, né? Talvez até a regulação, qualquer coisa assim. E o que passa na cabeça de uma criança, de um adolescente né, que vê a mãe defender esse tipo de coisa, né? Porque, ué, poxa vida, mãe, e se fosse eu? Pois é. E aí cai naquilo, né, Amandinha, que nós não estamos separados, né? Nós somos uma grande humanidade, cada ser humano é único. Se tem uma mulher sofrendo, uma mulher em dor, como chegam para nós com muita culpa, né? E nós vamos ali, né, acolhendo para que possa haver aí, né, uma possibilidade de esperança. E como o professor Renato colocou, né, pode ser que não danifique ali, né, fisicamente, mas emocionalmente a culpa é algo que vai um tempo para que possa se responsabilizar. É bem isso. Olha só, eu queria trazer uma outra reflexão. Eu te cortei, Marilda? Você estava... Não, pode falar, professor. Olha só, assim, a gente tem uma situação que acontece depois que uma mãe teve seu bebê, né, que a gente chama de depressão puerperal, né, depressão pós-parto. Então, toda mulher vai ter isso dentro de uma cota, vai experimentar de certa depressão após o parto, né? Não só toda mulher, mas todo ser humano que realiza alguma coisa, que faz nascer alguma coisa, sentirá uma depressão pós esta realização, né? Vai acontecer, porque todas as vezes que você realiza alguma coisa e se responsabiliza por aquilo que você realizou, você experimenta a morte de uma parte da sua vida. A sua vida não vai ser mais como era antigamente. Né? Uma mãe nunca mais será igual como era antigamente. Uma parte dela, uma parte das expectativas, uma parte dos desejos, uma série de elementos que constituíam a sua vida ali vão ter que ser renunciados a favor daquela vida que nasce. E isso, impreterivelmente, causa depressão. Né? Existe, então, uma cota de depressão pós-parto em cada mãe e em cada ser humano dentro da perspectiva de filhos que nascem, não efetivamente o filho biológico, né, que nasceu ali, mas um livro que você escreve, uma realização que você faça. Todas as vezes que você faz isso, isso te carrega num ônus de ter realizado aquilo por conta da sua responsabilidade em relação àquilo. Não é isso? Faz sentido? Agora, vocês imaginem como é que deve ser a depressão pós-aborto. Como será isso? Será que uma mulher que permite que o aborto aconteça no seu corpo tem noção do que virá depois disso? De como será a relação dela com ela mesma após ter abortado? Qual é o tamanho do estrago que isso causa no desenvolvimento emocional afetivo numa mulher e em todas as pessoas que estão com ela ali, que vivem com ela? O Roberto está falando aqui, acho que para o resto da vida, né? Inclusive, talvez até agora a gente está aí no meio do caminho, vou só lembrar mais um pouco, assim, né, enfatizar mais uma vez que, assim, porque, assim, quando a gente, né, como psicanalista, a gente está aqui para pensar a verdade, tratar dos assuntos, sejam eles, né, mais superficiais ou mais profundos e delicados, como é esse que a gente está falando aqui, né? Sim. Pensando aqui. Então, muitas vezes a gente corre o risco de estar falando com amor, com o nosso ego, né, com todo o carinho e acolhimento, mas aí, às vezes, né, quem está do outro lado está ouvindo com o superego, né, e aí ouvindo, né, talvez de uma forma mais enrijecida, alguma coisa assim, mas em nenhum nível, assim, da nossa fala, do nosso pensar, que existe julgamento, existe crítica, né, inclusive o nosso trabalho também,
é esse, né, de acolhimento, independente das circunstâncias, né? Inclusive, assim, né, queira Deus que, né, uma mulher que pense em fazer, ou que tenha feito, ou qualquer, né, passou por essa situação de qualquer forma, procure talvez uma ajuda, né, para pensar um pouco mais, para rever os seus conceitos, né, para fazer talvez essa possibilidade do caminho de dissolver essa culpa, para trabalhar ali uma responsabilização, né, pelo que se fez, pelo que foi feito, pelo que foi vivido, para que esse caminho, né, dali para frente seja um pouco mais próspero e, inclusive, né, para que não se repita de nenhuma forma também, né, que seja realmente pensado, que haja uma possibilidade de transformação, de amadurecimento, né? Sem dúvida. Amandinha, você estava falando, eu estava refletindo aqui, né? O quanto que ainda nós observamos essa rivalidade entre as mulheres, né? Uma mente que não pôde ainda ter uma maturidade emocional para poder acolher uma mulher que está passando, está vulnerável nesse momento, como o professor Renato falou, da depressão, tanto pós-parto, quanto no término de um relacionamento, seja qual for, né, a ocasião ali, causa um desamparo e um descrédito na própria mulher, porque é difícil você ver uma mulher falando para a outra, olha, existem outras formas, vamos ver o que a gente pode fazer, ajudar a outra, mas se uma, no caso, já fez, né, vai falar para a outra, não, ó, tem procedimentos, isso, aquilo, ou então, é porque estava com roupa curta, aconteceu isso, então, assim, da nossa própria, do nosso próprio feminino, muitas vezes, parte, eu não vou ser hipócrita de dizer aqui que eu nunca, né, na minha adolescência também, possa ter feito alguma coisa que hoje eu me envergonho. Então, assim, esse olhar para o outro feminino, poder trazer uma reflexão que se temos filhos ou se acolhemos pessoas em dores, trazer para essa reflexão também, né, desse acolhimento, porque um filho que ele é ali instruído, que ele tem um modelo de um pai tratando uma mãe com carinho, com respeito, ele vai fazer isso com uma mulher também, ele vai utilizar ali de métodos, né, para que isso pode ficar, pode ter relação, mas que isso não vai acontecer. Então, é muito importante olhar para que essa rivalidade entre o feminino, em algum momento, possa ir se dissolvendo, porque me parece que hoje em dia a gente ainda ouve essa fala, né, de um feminino para com o outro feminino. Não sei se faz sentido para vocês, mas eu ainda ouço, né, essa maledicência muitas vezes, tanto é que o professor trouxe aí que a própria ministra, né, mulher, não estou aqui julgando ela, mas dizendo assim, nossa, mas olha, podemos ter um outro olhar para com, vamos pensar um pouco mais sobre isso. O Marilde é muito simbólico porque assim, ó, ela está se aposentando. A última ação que ela fez dentro do seu exercício de ministra do STF foi votar a favor da descriminalização do aborto. Então, é bem simbólico isso, né? É muito triste na realidade, né? E assim, só a gente se lembrar uma coisa, né? Nós não estamos aqui de maneira alguma num lugar de condenação, de crítica, não é isso. E muito menos tentando avaliar cada mulher que por acaso tenha feito o aborto ou permitido que isso acontecesse. Nós estamos aqui tratando, na realidade, do STF descriminalizar o aborto. Isto é um absurdo. A realidade é essa. Nós estamos aí dentro da perspectiva do aval do Tribunal Superior a uma prática
que na realidade é uma atrocidade. Então, né, não estamos julgando uma situação de uma mulher ou outra que tenha feito isso dentro do seu caso particular, que precisa ser pensado, e nós, como psicanalistas, precisamos ter esse olhar que cada caso é o caso, não é um caso, e precisa ser cuidado e acolhido de maneira cuidadosa, sem precedentes, sem que comparações ou tentando generalizá-lo. Mas nós estamos tratando aqui de uma instância superior que tenta legalizar uma prática de aborto. Isso é muito complicado. E aí a Andrea colocou uma coisa muito bacana aqui, ela falou assim, ó, o indivíduo atual está cada vez mais voltado ao prazer imediato, o desejo não pode ser renunciado para a maioria das pessoas, o aborto gera uma culpa infinita, ainda que inconsciente, não é? E é isso mesmo, Andrea. Nós estamos falando aqui de uma configuração social que não é capaz de tolerar desconfortos, que não é capaz de renunciar de desejos e que não é capaz de se responsabilizar por si mesmo. Não é capaz de perceber que muitas vezes aquele filho que está no ventre desta pessoa pode trazer para ela a possibilidade de crescimento, de aprender com aquela experiência e crescer a partir daquele filho que está nascendo. Mas olha para esse filho que está nascendo, vê este filho no ventre como uma coisa ruim que obstruirá a sua vida, que vai obstruir a realização dos seus desejos. Então, o filho não é uma vida que está ali sendo gerada e vai nascer. O bebê é uma coisa ruim que vai obstruir a sua vida. Isso é de uma conotação espantosa. Dá medo de ouvir isso, dá medo de ver isso, gente. Então, assim, somos cada vez mais despreparados para renunciarmos dos nossos desejos, para vivermos a vida dentro do seu fluxo natural, daquilo que vem e que nos pede a responsabilização. Isso é uma coisa visivelmente, assim, talvez mais nítida, né? Assim, mais visível contemporaneamente, mas nem é uma coisa tão contemporânea assim, né? Na realidade, esse é o ser humano, né? Inclusive, assim, né? A gente pensa aqui sobre esse desamparo da mulher, né? E isso a gente está pensando aqui, como eu falei, nas consequências mais trágicas disso, mas, né, assim, é só a ponta do iceberg, né? Diante de tudo que tem de mais profundo e tudo que veio antes, né? Mas assim, não é uma coisa tão contemporânea quanto a gente talvez queira acreditar, né? E na realidade a mulher ficou desamparada, né, pelo homem. Daí que a gente começou a ver tanta coisa, tanta transformação, né? O advento aí até do feminismo não foi por acaso, não foi também assim porque deu a louca lá nas mulheres e começou, mas partiu disso já, né, do desamparo. E isso também é uma coisa que não pode ficar recaindo sobre as mulheres, né, se a gente olhar ali um pouco para trás, né, mas isso parte do desamparo mesmo, né. O nascimento de um filho é responsabilidade de dois, né, Amanda? Sempre foi e vai continuar sendo, né? E Assim, todos, né? não há como responsabilizar a mulher pelo aborto, porque este filho que está sendo gerado foi fruto do encontro entre um homem e uma mulher, e os dois têm responsabilidade para com isso, né?
Então, existe a responsabilidade de dois naquilo que foi feito em dois, né? A Camille colocou aqui, eu não sei se a Marilda quer falar alguma coisa, Marilda quer dizer alguma coisa? A Camille perguntou uma coisa aqui. Pode falar, professor. Então, ela perguntou aqui sobre quando é uma pré-adolescente, por exemplo, de 11 anos, que sofreu um estupro e engravidou. Ô, Camille, talvez você não estivesse no começo da live aqui, quando a gente falou que legalmente o aborto é permitido quando aconteceu uma violência sexual. É legal isso, né? E assim, sem dúvida, uma adolescente, uma pré-adolescente, seja quem for, uma mulher adulta que tenha sido estuprada, é cruel, né? Que ela tem que gerar essa criança, não é? Agora, esta intervenção da interrupção precisa acontecer o quanto antes, não é? Agora, vamos nos lembrar o seguinte: quando uma mulher sofreu uma violência sexual, um aborto, nós temos aí a pílula do dia seguinte e não precisa, né, acontecer, deixar a coisa de se desenvolver para que ela corra atrás depois para provocar um aborto, né? Só para lembrar isso. Eu gosto muito da reflexão, professor Renato, que a mão que balança o berço governa a nação. Né? Então, assim, trazendo para nós, mulheres, essa reflexão, né, de orientação para com nossos filhos, nossos netos, porque essa live vai ficar aqui para a eternidade. Como a Tâmara, pode ser que 100 anos, um dia alguém vai ouvir, e que possa refletir sobre as suas responsabilidades. Nós estamos falando, né, de transar ou não transar, não é sobre isso, mas é o quanto que ainda é um tabu falar sobre, né, reprimir a sexualidade, reprimir a pulsão de vida, para que possa aí, né, buscar aquilo que a gente chama de sublimação. Os adolescentes de primeiro brincavam, né, ali, as crianças brincavam, então se colocavam à disposição ali dessa sublimação dessa energia poderosíssima, né, que é a energia sexual. Mas hoje em dia não tem como, né? É tudo muito ali reprimido, e o reprimido, uma hora ele vai emergir. Então, me parece que é sobre essa reflexão, né, da conscientização que nós estamos falando aqui. O Marilda, olha só, a Lu colocou aqui, né, assim, ó, a frase contemporânea e icônica, né, que é assim, meu corpo, minhas regras, né? Então, assim, se é teu corpo e suas regras, né, você pode cortar um dedo fora, arrancar uma perna, tirar um olho, arrancar uma orelha, fica à vontade, né? Mas o bebê que está no seu ventre não é o seu corpo, né? É uma outra vida. E principalmente se chegou a se desenvolver até a 12ª semana. Aí é muito crueldade, né? Uma crueldade muito grande praticar um aborto. E na verdade, assim, né? Meu corpo, regras do inconsciente, né? Na verdade. É muito mais, tem muito mais é muito mais regido pelo inconsciente aí, pelas coisas desconhecidas, do que uma coisa tão consciente assim, né? Não é o meu corpo e sou eu que mando, né? Sim. E isso vale para todo o funcionamento ali, né? Sim. Na realidade, a gente está vivendo, assim, tempos difíceis, né? Assim, a gente está vivendo várias situações aí que estão acontecendo no âmbito social que são frutos, né, da desestruturação da família, né? A gente vê aí acontecendo absurdos, acontecendo situações bizarras que no seu âmago, né, na sua raiz,
está sempre na desestruturação da família, numa família que não pôde ser bem estruturada e que gerou danos para a sociedade como um todo. Então, na realidade, assim, não é a regra, não é a lei que legaliza o aborto que vai fazer a mulher abortar, né? Mas são as mulheres que vêm abortando com muita frequência, que força aqueles que estão ali legislando a abrirem esses precedentes, né? Essa é a realidade. E é mais uma coisa que é conveniente, né, assim, para todo um funcionamento que está por trás disso daí, né? É bem isso. Gente, vamos ficando por aqui. Vocês querem trazer as considerações finais aí? O que vocês... A Marilda gostaria de falar alguma coisa aí para a gente encerrar, Marilda? Só para concluir, né, professor, que como o senhor mesmo colocou, né, a pretensão aqui não é de julgamento, nem de dizer que estamos aqui fazendo colocações de certo e errado, pelo contrário, né, acolhemos mulheres em dores e também homens ali que buscam, né, também essas reflexões que respeitam o feminino. Então, assim, a reflexão aqui vai para além disso, vai para além porque nós precisamos, na realidade, trazer a reflexão da maturidade emocional, daquele que se responsabiliza pelos seus atos, e para isso precisa ter isso que o senhor colocou, né, da família estruturada, para que possa gerar cada vez mais, né, indivíduos aí que se responsabilizam, que sejam adultos, porque hoje, 12 anos praticamente, né, as meninas já menstruam, os meninos já produzem espermatozoides, então, assim, precisamos falar sobre sexo, sim, com esses adolescentes, para que a gente possa evitar chegar, né, no fato em si de uma gravidez indesejada. Quero agradecer mais uma vez, né, o convite aí, para mim é sempre uma honra, e estamos aqui sempre para poder refletir sobre assuntos que merecem a reflexão da psicanálise. Muito grata. Que agradeço. Amandinha? Eu vou antes fazer mais uma observação, né, que a gente falou aí sobre o que é mais comum de se ouvir, né, e a outra pauta, né, que existe sobre esse assunto é que é muito falado, assim, muito defendido, que é o que está por trás desse impedimento, né, vamos dizer assim, da descriminalização do aborto está muito ligado a simplesmente um apelo religioso, né? Uma questão religiosa, né? Então, assim, é como se esse fosse o único, o empecilho maior, vamos dizer assim, né? E não toda essa desestruturação aí que a gente tem visto da moral sendo dissolvida, né, desestruturada. Mas aí a gente pensa também, eu vou resgatar aqui, né, para um pouco até a reflexão que o professor Renato sempre traz sobre religioso, né? O que é religioso vem de religare, né? Que é religar. Então, até nesse sentido, assim, tem uma conotação maior mesmo, assim, mais ampla, mais sublime, né? Que é de religar mesmo, a gente se religar com a realidade, com a vida, né? Com a verdade, né? E a verdade, ela precisa, né? Eu sempre gosto muito de enfatizar bastante isso, né? Assim, porque quando a verdade, ela está sendo relativizada, quando a verdade, ela está sendo discutida, o que é verdade ou não, eu sempre gosto de dizer que a verdade é aquilo que está a favor da vida, sempre, né? Esse é um critério assim que eu considero assim
mais refinado, mais sublime para a gente tentar ver ali o que é verdade, o que é real ou não, né? O que é falso e o que é verdadeiro. Então vamos pensar sim nesse sentido religioso da gente se religar com a realidade mesmo, com a verdade que precisa ser a favor da vida, né? Não é apenas assim uma questão de dogmas religiosos mesmo, alguma coisa assim, o que é de tal religião, de outra e não sei o que, mas é a gente pensar nesse reconhecimento da nossa conexão com o todo, né, com a verdade, querendo você chamar isso de Deus ou não, né? E aí eu também agradeço também todo mundo que participou, né? Agradeço ao professor Renato pelo convite, a Marilda pelas contribuições também. É sempre muito bom estar aqui pensando com vocês, todo mundo que participou, e a quem for assistir depois, né? A live vai ficar salva aí, né? A gente vai compartilhar bastante para que isso chegue alcance, né? Se a gente tocar algum coração aí, né? A gente sempre gosta de falar isso, né? Se a gente conseguir tocar algum coração, aí a gente já salvou o mundo, né? Tem uma frase assim, né? Quem salva uma vida salva a humanidade toda, né? Então, muito obrigada a todos. Eu quero agradecer vocês duas, né? Quero agradecer todo mundo que assistiu aí, que vai vir assistir, né? Que isso possa enriquecer de alguma forma a cada um que assista, né? Quero relembrar aqui que a Amanda e a Marilda são duas mulheres muito queridas, por isso a presença delas foi fundamental aqui para a nossa reflexão. Que Deus abençoe a todos, beijinhos nas meninas, abraços nos meninos e até a próxima aí. Muita paz.